Olá, seja bem-vindo à programação da Jovem Gospel FM. Está no ar o Bom Dia da Jovem. Vem aí a nossa reflexão da manhã. Bom dia pra você. Um toque de adoração no ar. Jovem Gospel FM. Um toque de adoração no ar. Que bom ter a sua companhia nessa manhã. Jovem Gospel. E hoje nós vamos refletir na palavra do Senhor, uma palavra muito importante para nossas vidas, né? A Bíblia, ela é tão especial que ela nos fortalece, ela nos alimenta para continuarmos trilhando por esse mundo aqui. Falando na Bíblia, né, Eliana? Amanhã começará a nossa programação aí, né? A programação que será realizada aqui em Araguaína, na Praça das Bandeiras, onde teremos um evento, né? Que será lido a Bíblia durante 80 horas, ininterrupta. Você vai ter a oportunidade de acompanhar, né? Você pode ir lá no stand, que estará os irmãos lendo a palavra de Deus ininterruptamente, né? Durante 80 horas. O evento vai começar às 10h59 de amanhã, quinta-feira, dia 8, e vai encerrar-se no domingo, né, às 7h59, com um culto, né, de adoração ao nosso Deus, reconhecimento de que Ele é nosso Deus e que Ele nos salvou e está conosco. Nós vamos ter esse momento muito especial. Muitos irmãos estarão lá fazendo a leitura, inclusive eu e a Eliana, né, Eliana? Estaremos no sábado lá, e você será bem-vindo para acompanhar, tá? Acompanhar essa programação, orar por ela também, porque é necessário clamarmos a Deus, é necessário orarmos, apresentar nossas vidas ao Senhor. Bem, a realização desse evento é regional administrativa Centro-Norte. A gente agradece por pessoas que se levantam para fazer eventos como esse, né? De proclamar o Evangelho, de ler a palavra do Senhor, que tanto esse mundo precisa de ouvir e precisa de seguir. Talvez esteja até ouvindo, né? Mas será se estamos refletindo mesmo no que representa a palavra do Senhor para nós? Então vamos refletir nisso aí, vamos buscar a sua presença. A nossa leitura de hoje vai estar em Atos capítulo 2, versículos 22 a 41. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregaram na cruz, mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita. Não serei abalado, por isso meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que poria um dos seus descendentes no trono. Prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso,
ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos seus outros apóstolos: Irmãos, que faremos? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrupta. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. É bom a gente ler a palavra de Deus, né? É bom a gente ver a liberdade que ela nos traz, a sabedoria que ela nos dá. E vendo os apóstolos nesse momento, e é bom quando a gente estuda a palavra de Deus, porque ela nos mostra Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, porque Ele veio a esse mundo. Nós estamos vivendo num mundo que está muito barulhento, mas barulhento de uma forma errada. As pessoas estão usando Jesus para um benefício próprio, assim como as pessoas na antiguidade, contemporâneas a Jesus, né? Usaram os escribas, os mestres da lei, né? Os fariseus, usaram a sua religiosidade, usaram o que eles aprenderam, o que eles conheceram para se beneficiar, para ter honras no mundo. Hoje estamos vivendo basicamente bem parecido com coisas assim. As pessoas perderam o sentido de que realmente quem é Cristo para você, né? Já falamos essa semana que Ele é o príncipe da paz, Ele é o nosso Salvador, Emanuel, Deus conosco. São tantos títulos, mas se vamos olhar também para aquelas outros títulos que as pessoas colocam, como pode ser aquela fonte de renda, Jesus é um trabalho, é simplesmente alguém que quando eu estou para baixo vou lá e leio alguma frase de efeito e modifica meu pensamento. Mas se nós não buscarmos realmente entender quem é Jesus e o verdadeiro sentido do Natal, nós vamos estar perdidos com o mundo e até condenado com ele. Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo como um bebê, cresceu como qualquer criança, teve dor de barriga e febre, talvez não gostasse de salada. Quando ficou adulto, começou a ensinar e a realizar milagres, pregava um relacionamento com Deus, não baseado em rituais religiosidade, mas no amor. Chamava Deus de Pai e muitos se escandalizavam com as suas ações. Tudo nele era tão diferente, mas muitos continuavam a vê-lo apenas como um homem, talvez um louco ou um revolucionário. Após uma conspiração de líderes religiosos, foi morto e dizia a seus seguidores: ressuscitou e subiu aos céus. Imagino que era esta a perspectiva dos contemporâneos de Jesus na época. Muitos deles estavam em Jerusalém quando o Espírito Santo foi derramado. Assustados, queriam saber o que aquilo significava. Aproveitando a oportunidade, Pedro contou tudo o que Cristo tinha feito, quem ele era realmente e quem o tinha crucificado. O próprio povo foi a afirmação dele. Foi o povo que crucificou Jesus. Diante daquela exposição tão clara e verdadeira, eles quiseram saber qual era o próximo passo que tinha que dar. Talvez aquele povo ainda estava ali, aquele mesmo povo que na semana que Jesus entrou em Jerusalém, colocaram suas vestes, colocaram roupas para ele passar montado num jumentinho e proclamavam: bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. Aquele mesmo povo, logo mais, uns dias para frente, disseram: crucifica-o, crucifica-o. O ser humano é tão complicado, né? A gente não sabe e não confia nas pessoas. Jesus conhecia e conhece os nossos corações. Ele sabia que aquela mesma multidão que estava proclamando ele naquele momento, logo logo iriam negar. Até os seus próprios discípulos, que ele com todo cuidado os chamou para ser
pescadores de homens e os ensinou, passando do seu tempo 24 horas explicando para eles sobre o reino de Deus, mostrando milagres e maravilhas, mostrando como deveriam agir. No dia da sua prisão lá no jardim do Getsêmani, aqueles discípulos se afastaram de Cristo e o abandonaram. Mas Jesus, olhando para tudo isso aí, continuou com a sua missão e foi até o ponto de ser crucificado, depois de todo aquele sofrimento, e mesmo assim, diz aquela famosa frase que todos nós conhecemos: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus é amor e Ele veio nos trazer salvação. Ele não veio curar o seu corpo que está debilitado aí, Ele veio curar sua alma e te trazer a vida eterna. O nosso corpo material aqui, ele vai se acabar, ele vai ser destruído, como o mundo que nós estamos vivendo, porque tudo tem prazo de validade. Mas quando nós estamos firmes nas promessas do Senhor, estamos vivendo na eternidade já, porque já estamos na presença dEle. Nada vai nos afetar ou nos atrapalhar, só se nós quisermos nos afastar realmente. Então, naquele momento em que Pedro proclama aquelas palavras, as pessoas ficaram comovidas naquele momento e quiseram: o que faremos então? Qual é o próximo passo? Porque queriam encontrar Jesus. Hoje a nossa situação, pessoal, não é muito diferente da deles. Também ouvimos muito sobre Jesus, opiniões diversas de quem crê e daqueles que acham que ele foi apenas um grande homem, um revolucionário. Mas quando somos apresentados ao Evangelho verdadeiro, que mostra a nossa culpa diante de Deus e tudo que Ele fez para nos dar vida eterna, também surge a pergunta: e agora? O que eu faço? Muitas vezes nos sentimos até envergonhados, na verdade, quando a gente está envolvido em algum pecado e alguma coisa que a gente sabe que Deus desaprova aquilo. Quando a gente encontra Jesus mesmo de verdade, que você vê e realmente o Espírito Santo mostra para você que você está errado, a gente fica constrangido e muda de vida. Isso é o que deve ser feito. Talvez hoje você esteja precisando desta resposta: quem é Jesus? Não precisamos conviver com a culpa nem fazer qualquer outra coisa além do que Deus espera, que entregamos nossas vidas a Ele, com fé e arrependimento, aquele que veio ao mundo para possibilitar o acesso a Deus e vida eterna aos que nele confiam. Jesus veio nos trazer isso. Você já fez isso? Você que está me ouvindo agora, você que está acompanhando essa programação, você já entregou sua vida para Jesus? Você realmente reconhece Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, o Filho do Deus Altíssimo, que veio a esse mundo para nos trazer o perdão dos nossos pecados e nos levar para morar na eternidade com Ele? Ontem eu tive a oportunidade de assistir uma reportagem e lá tinha falando sobre vários cantores, e aquela pessoa que estava expondo aquele assunto, mostrando vários cantores evangélicos, gospel, cristãos, e o faturamento de cada evento que cada um deles cobravam. Pessoas que vivem num patamar muito alto, só cantam se for por uma quantia de dinheiro muito grande, e precisam de honrarias, tem que ter departamentos diferentes. Eu fico imaginando como seria as pessoas assim confrontadas com os discípulos de Jesus ou com o próprio Cristo. Será que não estamos perdendo o foco? Pregar para cantar ou ganhar dinheiro para cantar, para louvar a Deus, tudo bem, precisamos de nos manter vivos aqui, precisamos de receber, mas somas altíssimas, como se fosse um superstar, uma grande estrela. E Cristo onde está? Eu falo a vocês, nós temos esse projeto da rádio aqui, a gente toca músicas, a gente fala o nome do cantor, do artista, do compositor às vezes, mas não para engrandecer o nome de das pessoas que fizeram a composição da música ou estão interpretando, mas para reconhecer que fizeram isso, mas não para engrandecer.
Nós temos que ter muito cuidado, porque Jesus é o centro, só a Ele deve ser dado todo o louvor, toda a honra e toda a glória. E nós não devemos explorar o Evangelho para ficarmos ricos e ganhar dinheiro em cima do Evangelho para ser bem sucedido financeiramente, porque a palavra de Deus, ela veio para nos libertar disso aí. Não faz sentido voltarmos à escravidão, como os mestres da lei, os escribas da época de Jesus, aqueles homens que interpretavam a lei e buscavam seu próprio benefício. Temos que ter muito cuidado para não sermos condenados com o mundo. Se você tem algo de especial para oferecer para alguém, ofereça sem nada em troca. Se você é um bom cantor, se você é um bom compositor, se você conhece bem a palavra do Senhor, você é uma pessoa que sabe dar um bom conselho, vá sem querer ter lucro nenhum, porque Deus vai te honrar. É dele que vem a nossa recompensa. Temos que ter cuidado, porque muitas vezes podemos estar sendo usados pelo demônio, pelo diabo, para sermos levados, tanto nós como as outras pessoas, para o inferno. Esquecemos de ler a palavra de Deus, ou estamos buscando só as informações que nos interessam? Temos que ter muito cuidado, porque assim fazia os mestres da lei, aquelas pessoas, os fariseus da época de Jesus. Eles conheciam a palavra de Deus, mas buscavam só coisas que interessavam a eles. As coisas que não interessavam ficavam de fora. E Jesus veio para quebrar isso aí. Então não seja escravo, não seja guiado por um outro cego, mas busque a orientação da palavra do Senhor e veja que Jesus veio a este mundo. Ele nasceu numa manjedoura, nasceu num estábulo. Ele viveu falando para as pessoas que as raposas tinham seus covis e as aves seus ninhos, mas o Filho do Homem não tinha onde repousar, onde reclinar a cabeça. E muitas pessoas estão usando o Evangelho para se beneficiar financeiramente. Muitos templos e igrejas abertos aí só falando de prosperidade, do mundo rico. Mas Jesus está pregando o perdão dos pecados, mudança de vida, porque Ele vai voltar. Jesus está voltando. Apocalipse 22. Nós podemos ler que Jesus é o rio da vida. Versículo 1 diz que: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, do lado do rio, estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando frutos todos os meses. As folhas da árvore servem para as curas das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Então, e eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz, de candeia, de luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. O anjo me disse: essas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que venho em breve. Felizes aqueles que guardam a palavra da profecia deste livro. No versículo 8: eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para mim, para o adorá-lo. Mas ele me disse: não faças isso, sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. É só a Deus que nós devemos adorar. Podemos gostar da música de alguém, podemos gostar de uma pregação de alguém, mas não devemos adorar a pessoa. Nós devemos adorar a Deus, porque senão vamos ser condenados com o mundo. No versículo 10, pessoal, diz que então me disse: não cele a palavra não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na sua imundície, continue o justo a praticar justiça, e continue o santo a santificar-se. No versículo 12 ele diz: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu a retribuirei a cada um de acordo com o que fizer. Quais são as suas obras? Jesus representa o que para você? Como falamos aqui, é uma fonte de renda, uma fonte de lucro? Você tem Jesus porque ele é como um amuleto para você?
ou Jesus é o Senhor e Salvador da tua vida, e que você diariamente tenta morrer para esse mundo e viver para Ele. Vamos buscar isso aí, porque o tempo está passando. No versículo 13 diz: olha, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães e os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eis, eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e a descendência de Davi e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. É de graça. Jesus nos entregou a salvação de graça. Não pague por aquilo que Jesus te deu de graça, porque não tem como comprar. Foi dado pelo Filho de Deus, foi Ele que nos comprou, e só a Ele devemos dar toda honra e toda glória. Cuidado para você não perder o sentido da sua adoração. Não deixe de ler a palavra de Deus, pois é nela que nós encontramos a verdadeira adoração, é nela que nós encontramos a instrução do Senhor para continuarmos nesse mundo vivos e obedientes a Ele. Que Deus abençoe você, que você tenha a resposta que você precisa lendo a palavra de Deus. Ele possa te dar sabedoria e Ele te trazer sentido à verdadeira adoração, porque é na sua palavra, que essa palavra que nos liberta, essa palavra que nos conforta, que nos alimenta. Não tenha preguiça de ler a palavra de Deus. Não seja levado pelas influências do mundo, mas sim pelo verdadeiro adorador de Cristo.